Olá, é uma alegria ter você conosco em mais este novo programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul, cujo nome foi De Papo com a Bíblia. Nós temos um prazer de tê-lo conosco e, como você já percebeu, o nome desse programa é um bate-papo. Então, nós estamos aqui para fazer esse bate-papo sempre sob o olhar da Palavra de Deus, olhar da Bíblia. Eu sou o pastor Edson de Faria e quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste mês, nós vamos ter a ausência do pastor Alberto Kenji Yamabushi, que ele vai estar de férias, já está de férias, merecida férias, porque realmente se cansa, né? Está cansado. Mas estamos orando por ele, que ele possa ter um descanso muito gostoso, para vir mais animado do que ele já é. Mas estou acompanhado aqui do nosso irmão, amigo, companheiro de trabalho, de ministério, pastor Silvio Martinez. Como é que você está, pastor? Tudo bem, graças a Deus, pastor Edson. Graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos e que podemos partilhar um pouco, né, da palavra de Deus a respeito de vários temas aí que nós estamos abordando, né, e que vocês possam, né, também ajudar a gente, né, com perguntas a respeito dos temas escolhidos, né, e a gente está aqui para poder tentar, né, esclarecer algum momento, né, através das escrituras, né, de papo com a Bíblia. Exatamente. Através da nossa resposta vai ser sempre toda colocada a base da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então estamos aqui mais uma tarde, né, gostosa. Sim. Para poder desfrutar aí, né, essa conversa, esse bate-papo. Né, para a honra e glória de Deus. Eu quero também aproveitar esta oportunidade para dizer a você que no decorrer do programa nós vamos estar também orando. Então, quando você tiver um motivo de oração, entre em contato conosco, para que nós possamos estar recebendo através do chat, com o nosso diretor, Ed, né? Ele vai estar anotando e nos trazendo os motivos de oração, os nomes das pessoas, né? Então, nós teremos esse tempo para oração, sim. E eu quero também aproveitar e salientar que dentro desse nosso bate-papo, nós estamos não querendo, inclusive, atacar ninguém, né? Não querendo prejudicar ninguém. É um bate-papo nosso, é um pensamento nosso, baseado na Bíblia, mas que nós não temos a intenção de atacar nem de menosprezar ninguém. Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma coisa a falar, entre em contato, sim. Pergunte, ponha a sua opinião, porque ela também é muito importante para nós, né, Silvio? Sim, com certeza, né? Expressamente opinião, porque opinião é individual. Sim. E se a gente colher as opiniões de todos, né, a gente vai entrar num consenso, né, numa tolerância bem abrangido aí, para que a gente possa estar todo mundo em comunhão, né, festejando, né, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas esse é o nosso objetivo principal, né? Sim. Tudo para a honra e glória do Senhor. Interessante que eu ouvi já alguns comentários que o mês de junho é um mês terrível para aquelas pessoas que estão fazendo... como é que eu posso... Fazendo... como é que a palavra me fugiu agora? Não estou comendo alguma coisa, regime. Regime. Né? As pessoas parecem que têm medo no mês de junho. Por quê? Porque nas festas que são colocadas em junho, existem algumas comidas muito extremamente gostosas e muito doces, né? Muitos. Eu, inclusive, tomei a liberdade até de colocar aqui, né?
Pastor, vamos falar nosso tema. Eu vou falar daqui a pouco, para deixar o pessoal mais curioso, né? Que vai ter assim, milho, broa, canjica, paçoquinha, caldos variados, paçoca, churrasco, quentão. Nossa, dentre outros, que para nós é crentão, né? Dentre outras Agora coisas. Já dá para saber. Frio, né? No frio tem a fogueira, né? Então, assim, sempre cai uma pergunta que o pessoal não querem deixar calado, né? Inclusive, o assunto aqui é para uma boa conversa. E uma conversa que, se tiver tempo, é bem longa. A pergunta que vai se fazer é: pode um evangélico participar das festas juninas? Podemos ou não? Eis a questão. Por que eu estou dizendo isto? Porque no mês de junho são comemoradas algumas festas chamadas juninas, que têm incluso o nome de, entre aspas, alguns santos, né? Sim. Então, por exemplo, dia 13 de junho é festejado no Santo Antônio, né? Segundo a tradição. Dia 24 de junho é festejado São João. E esse São João é o São João Batista, né? Então, como a Isabel, mãe de João Batista, engravidou 6 meses antes, então, e Maria engravidou 6 meses depois. Jesus, segundo a tradição, nasceu dia 25, então eles consideram São João Batista como nascido dia 24 de junho, 6 meses antes de Jesus. Por isso, então, que eles estão festejando no dia 24 de junho. E São Pedro, dia 29 de junho, que, segundo a tradição, ele foi martirizado nesse dia e morreu nesse dia. Por isso, então, eles assumem essa data para estarem festejando. E essa tradição chegou de Portugal, né? E foi assimilada pelo povo brasileiro. Quando o pastor Kenji está aqui, ele joga batata quente na minha mão, né? Mas como o pastor Kenji não está, essa batata quente ficou no meu colinho, então eu vou jogar agora no colo do pastor Silvio Martinez. E aí, pastor Silvio, pode ou não? Pode ou não, né? Primeiro eu vou responder com um versículo bíblico, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas e eu não me deixo levar, né, por elas, né? Uhum. Então, nós somos livres. Antes de responder totalmente a pergunta, o que a gente viu no decorrer dos tempos que a gente, na área cristã, de não jogar bola, de não usar shorts, as mulheres não usar saia, né? Não usar calça comprida. De calça comprida. Então, vem mudando de tempos em tempos. Bateria dentro das igrejas era abominável ter bateria, né, assim. Então, se a gente olhar com olhos, né, de pessoas que têm a consciência do que está fazendo e também estando fazendo, festejando ou indo num destes lugares, né? Eu chamo quermesse, né? Festas juninas, quermesse. O que a gente vai fazer na quermesse? A gente vai, pelo menos, né? Eu vou, né, comer essas comidas deliciosas que você falou. E se for para ajudar para uma boa causa, né, que as igrejas possam ajudar as pessoas necessitadas com o arrecadamento desses alimentos que são consumidos lá, eu acho uma boa
assim, uma boa saída, né, de poder arrecadar para poder ajudar o próximo. Colaborando com uma boa causa. Uma boa causa. Não se envolvendo com as coisas religiosas, né? Estou lá para ajudar. Estou lá não só para ajudar, né? Também, né, desfrutar das coisas boas que tem, né? A gente vê que nas igrejas, tem bastante igrejas que fazem coisas muito boas, gostosas, que nem você falou, essa lista aí. E eu, assim, depende de cada um. A consciência de cada um que pode também julgar. A palavra de Deus nos diz em Romanos 14, 22, 23, né? Deixa eu ver aqui, 14, 22, 23, né? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Por quê? Porque a nossa consciência que nos vai dizer que se o que eu estou fazendo é errado ou não. À luz da palavra de Deus, para algumas pessoas, né, não é abominável. Para outros, não, eu estou lá em comunhão com os irmãos. Então, eu penso desse lado. Eu estou lá, né, em comunhão com as pessoas, né, me alegrando, né, com os meus familiares, com os meus amigos, para poder desfrutar, né, a comida, a bebida que Deus nos deu, né, deu o privilégio de poder estar festejando. Então, mas se eu falar que é errado, que é certo, né, eu falo por mim, pela minha experiência, né, que eu tenho com Deus primeiro e com a palavra de Deus, para que a gente possa, né, desfrutar da melhor maneira possível as festas, assim, não se envolvendo, aí eu já falo, não se envolvendo com as coisas, se for, né, uma igreja, né, católica ou espírita, os espíritas também fazem festas juninas também, né? Então não tem nada a ver, eu vou, né, e tô lá, né, para poder ajudar, para poder colaborar, para poder, né, desfrutar na minha maneira de ir e também testemunhar que nós não temos nada contra ninguém. Pelo contrário, nós devemos amar o nosso próximo como, né, Jesus nos amou, né, e ter essa plena comunhão, né? Então é essa a minha opinião a respeito, né, de ter, né, de se deve ir ou não deve ir, né? É na consciência de cada um, primeiro. E na minha consciência, eu participo, pode me convidar em todas as festas que tiver, porque o crente come e come muito bem até. Não bebe, mas come, né? Não bebe, mas come, né? Então, aí tem bebida. Né? Então, a pessoa tem que ter o discernimento. Poxa, eu posso ir, mas é assim, beber? Não, vamos tomar um crentão, que é aquele como que chama, aquele chá de gengibre, né? Forte, gostoso, no frio, muito bom, né? E desfrutar, né, da melhor maneira possível as comidas que tem neste lugar. Ok. Como eu te falei antes, a batata quente voltou. Então, e você, pastor? Cabe a mim. Ok. O que você acha? Tá, antes de responder também, eu andei fazendo uma pequena pesquisa no lado também de fogueiras, né? Que a fogueira também é bem colocada dentro dessas festas juninas, né? E algumas ideias ficaram até meias obscuras para mim, mas vou colocar aquilo que eu acabei encontrando. Parece, com relação às fogueiras, parece um costume pagão de adoração aos deuses através das fogueiras, né? E existe uma tradição que diz que Isabel, mãe de João Batista, que ela quis informar Maria, mãe de Jesus Cristo, que João Batista já havia nascido, e ela acendeu uma fogueira para que Maria visse e soubesse, então, que João Batista havia nascido. Isso, claro que é uma ideia, né? Algo que alguém que colocou. Outra lenda também
é que nesses dias, nos altos dos montes, a fogueira acendia normalmente, né? Ela espontaneamente, né? Então são lendas que nós vimos e ouvimos, né? Que algumas coisas que realmente não difícil de entender e acreditar. Uhum. Outra coisa que eu pesquisei é com respeito à dança. Aqui chama-se quadrilha. Quadrilha. Né? E diz que essa dança ela é originada da França, justamente com a elite daquele país. Eles faziam essa dança e a gente já assistiu alguns filmes, né? Que dá a impressão mesmo que tem alguma ligação muito grande entre a forma deles dançarem e que a gente vê na quadrilha hoje, com as pessoas dançando, né? Então, inclusive, daí a ligação chamada de roupas caipiras, né? Então, coisas que realmente nós aprendemos pesquisando. E nessa época, inclusive, as comidas que são preparadas em homenagem àqueles santos que estão sendo homenageados, né? Eu tive olhando o pensamento de alguns pastores e o que eu observei, a colocação deles é que essas festas hoje, elas estão mais, deixaram de ter um vínculo religioso, está sendo mais uma festa cultural. Então já deixou de estar sendo feitas nos pátios das igrejas, estão sendo agora feitas em salões, em terrenos, em escolas, né? Então aquela conotação mais religiosa parece que já está perdendo aquele vínculo bem grande que tinha. Mas eu também tive pensando e olhando pelos pensamentos desses pastores, Paulo viveu algo semelhante na época dele, né? Então eu fiz algumas anotações aqui, baseado naquelas informações que tivemos, especialmente lá em Corinto, tinha uma gama muito grande de templos pagãos e, consequentemente, deuses pagãos. E, consequentemente, eles eram homenageados, eram adorados, né? E se nós olharmos, por exemplo, uma das respostas que Paulo deu, ele colocou assim: o crente não deve ir ao templo pagão para essas festas pagãs e ali comer carne, pois configura culto, portanto configuraria um propósito de idolatria, né? E 1 Coríntios 10, 19 a 23, Paulo vai falar mais ou menos isso, né? Então, se olhar aqui no capítulo 10, versículos 19 a 23, eu vou ter um contexto, no 19, por exemplo, ele vai colocar assim: portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. É uma opinião bem forte dele, né? E, evidentemente, naquela época, eles estavam vivendo uma época difícil, né? Estavam tendo mas, como o pastor Silvio colocou logo no começo, fala sobre liberdade do cristão, né? Liberdade. Então diz lá: tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o de outros. Então, aí vem, né? Como de tudo que vende no mercado, sem fazer perguntas, né? É o que Paulo vai colocar. E então, essa festa pagã é uma festa, esses ídolos pagãos são ídolos não cristãos. Sim. Tá?
Então, é muito bom conotar isso. Por quê? Porque não vem, né, desses ídolos que a gente, muitas pessoas falam que são adorados, né, de uma forma tal para que aquela festa seja pagã. Sim, sim. Eu não acho que a festa, né, na minha opinião, a festa quermesse não seja uma festa pagã. Porque são cristãos. A minha visão, como eu falei no começo, nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui nem para falar contra nada e contra ninguém. Nós estamos colocando uma opinião nossa, né? Opinião pessoal. Não, então, mas esse texto é de não cristão, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a origem dessas festas foram origens em termos de, não de culto, mas de veneração. Estavam venerando nada mais é do que prestar culto. Né? Então, a visão que eu tenho, e é o cuidado que o crente tem que ter, porque, de uma forma ou de outra, é um culto que está sendo dado a um santo. Ou seja, alguém que é exatamente igual a nós. Igual a nós. Né? Então, e quando nós olhamos lá, até em Apocalipse, que João se debruça diante de um anjo, ele vai falar, não se ajoelha não, que eu sou tão conservo quanto você. Né? Então, mas o que eu quero dizer dentro desse contexto, eu gostaria só de chegar a mais 2 itens para depois colocar. O crente, ele poderia aceitar o convite de um amigo pagão para ir comer na casa dele? Então, Paulo diz que sim. Que poderia, né? Isso está lá no mesmo capítulo 10, versos 27 a 31. Mas aí ele vai dizer, Paulo diz que o crente pode comer de tudo o que se vende no mercado. Porque dentro daquelas festas pagãs, o que acontecia? Sempre sobrava alguma coisa. E o que sobrava ia para o mercado para venda. Então, quem vai comprar, comprava e a ideia não sabia da onde era a procedência. Inclusive até hoje. Por isso que nós oramos antes da alimentação, justamente agradecendo aquele alimento que está vindo. Abençoar e santificar o alimento. O alimento que nós estamos comendo. Nós não sabemos como é que, se ele foi sacrificado para para alguma entidade. Que nós, e Paulo disse até que nós não devemos perguntar. Né? Mas o que Paulo chama bem a atenção é que está no capítulo 8, versículos 9 a 13. E eu vou querer ler. Capítulo 8, versículo 9 a 13. Que na minha versão diz assim: Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a cometer ou a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra um irmão, contra irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra o Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Eu vejo aqui um grande ponto do nosso testemunho. Se aquilo que eu estou fazendo vai fazer com que as pessoas que estão ao meu lado vão se escandalizar, então eu estou pecando. É por isso que eu te vejo com um pouco de reserva a essa condição de nós irmos realmente. Pensamento meu. Porque eu não sei se quem está do meu lado ou não vai pensar, puxa, mas ele não é pastor? O que ele está fazendo aqui?
né? E aí eu penso pelo contrário. Deixa só complementar. Se eu estou num bar, por exemplo, eu pego uma... Não, é algo mais ou menos semelhante. Pode ser, tá. Sim. Então eu peço lá uma tubaína. E a garrafa da tubaína parece o quê? Uma garrafa de cerveja. Alguém que passa fora fala, o pastor está bebendo cerveja lá no bar. Então, se só esse pensamento já faz com que a pessoa fale, opa, né? Eu nem tubaína eu vou pedir no bar. Justamente para não dar aquela conexão, aquela ideia de que o pastor está lá bebendo cerveja no bar e como é que ele vai pregar depois. Então, o que eu vejo, e a minha preocupação realmente mais sincera, é a questão do testemunho. E em Romanos, Paulo escreve, Romanos capítulo 14, versículo 20, fora do 12 ao 23, né? Mas eu vou ler aqui, se não me falha a memória, o 12, que diz assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu vejo justamente a condição básica e de testemunho. Então, se eu vejo que eu vou, talvez alguém vai olhar para mim e falar, puxa, o que ele está fazendo aqui? Então, é melhor que eu não vá. Esta é a minha opinião. Sim, pastor, mas assim, eu nesse pensar, o nosso testemunho cristão, estando numa festa, né, que não é assim, que não é evangélica, vamos colocar assim, é cristã, não é evangélica, né? Pode ser que as pessoas possam se olhar para nós, poxa, pega aí, olha, foi um pastor, oh, que legal você está aqui, né? E a gente, né, falar que a gente não é contra, né, as festas. Pelo contrário, a gente está nas festas para poder, né, que nem eu falei no começo, né, desfrutar, né, da comunhão com os irmãos. Isso é também dar testemunho. Também, né, pode ser. De, assim, o outro olhar, né? Sim. O outro olhar que eu vejo é de a gente dar testemunhos, né, aonde quer que a gente esteja, claro, né, com certeza. para poder estar, né, juntos e exalando o perfume de Cristo em nossas vidas. Vamos estar lá, mas não vamos beber, não vamos se embriagar, claro, né, não vamos fazer, né, coisas que é contrário à nossa natureza, né, a natureza, né, cristã. Mas o amor, né, pelos irmãos, desfrutando a comunhão, nesse pensamento, eu acho mais favorável a gente estar junto com eles nesse momento de festa, se alegrar com eles, e eles veem nós, poxa, eles não tem nada contra nós, ó, eles estão aqui também, estão, né, se divertindo com a gente também, né? Também abre, né, portas para que eles possam conhecer também o nosso lado, né? As nossas Páscoas, nós não temos festa também? Sim. E a festa de Páscoa nossa? Também é festas. A nossa Páscoa é Cristo, não é claro, coelhinho. com mas certeza.
nós não fazemos, nos reunimos, não desfrutamos, né, da Páscoa do nosso Senhor Jesus. Só que o objetivo da nossa Páscoa é Cristo. É Cristo. Né? Cristo. Não pode ser diferente. Então, mas isso que eu estou falando, né, a gente estando, eles podem ver em nós que nós participamos, nós festejamos, nós somos alegres, nós somos, né, também, né, tolerantes, sem dar, né, falar, né, do que é errado ou certo, né? Que nem eu falei, a nossa consciência que vai falar para nós, mediante a palavra, se a gente está agindo certo ou errado. Né? Então, isso está na nossa vida, nossa consciência. E fazendo isso, né, a gente está se envolvendo com pessoas, né, demonstrando, né, que como Cristo nos amou, nós amamos a todos, né, e que devemos fazer isso. Perfeito. Também. Eu quero apenas abrir agora um parênteses aqui, e dizer, nós pertencemos à Igreja Batista Nova Vida, e está localizada em São Caetano do Sul, na Rua São Francisco de Assis, número 107. E nós temos nossos cultos às segundas-feiras, culto de oração. Temos às quartas-feiras um culto de estudo bíblico. Aos domingos, às 9 horas, temos nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, temos o nosso culto de adoração. E às 18h30 também. E às sextas-feiras, nós temos uma reunião com o ministério que o pastor Silvio Martinez está envolvido, né? Sim. Que é cuidar de pessoas que realmente estão vinculadas a drogas, né? Mas nós temos, então, esses trabalhos. E temos também um ministério chamado de intercessão. E como eu falei no começo, nós abrimos a oportunidade para vocês estarem colocando pedidos de oração para vocês mesmos e para algum parente, algum conhecido que vocês acham que precisa de oração. Temos algum já colocado? Sim, eu estou lendo. Posso ler aqui, pastor? Pode ler, pode ler. A Raquel Boff está participando, Sônia Germano, Solange Pires Pinheiro, Rony Ribeiro, né? Sônia, Ilvana está assistindo também, José Luiz Franco, né? E Alessandra Faria, você conhece, né, pastor? Mais ou menos. Né? Ela e a Raquel eu conheço mais ou menos. menos. Tem um aqui que tá, esse Rony Ribeiro está vindo do Paraná assistindo a gente. Opa! Né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? E estamos aqui falando, né, de um pouco da participação da festa juninas, né, das quermesses, se né, errado, se é certo. A pergunta básica, bem clara, né, é se um evangélico pode participar das festas juninas, né? Então essa foi a colocação. A colocação. Bom, indo nessa colocação. Agora, tem algum pedido de oração? Ainda não tem aqui, pelo menos no meu. Tem da Alessandra aí pela EBF. Sim. Nós no mês de julho nós vamos ter a nossa EBF, que é juntamente a reunião das crianças. Quem? A Sônia Germano? Agora a Sônia Germano, oração pela saúde do Breno. Do Breno, né? Ele está com caroço, né? Eu vi. E então, a gente então nós vamos aproveitar esse momento e vamos orar. Sim. Tem o Douglas Valeriano também, Douglas Valeriano dos Santos, pastor. Pela saúde também, e Márcia Adelaide dos Santos. Ok. Eles mandaram pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Tá. Então eu vou pedir para o pastor Silvio Martinez hoje, que está orando pela nossa EBF, pelo Breno, né? Que realmente não. É só explicar, a EBF, Escola Bíblica de Férias, né? Nós temos a Escola Bíblica Dominical, né? Dominicalmente nós fazemos. Mas de férias, as crianças estão em férias, né? Então nós estamos reunindo as crianças para uma festividade, né? Festa? Para que eles estejam reunidos, né? Então nós vamos orar também. Vai ser que dia? Se não me falha a memória, se eu tenho aqui no boletim, tenho.
vai ser dia 20, 21 e 22 de julho, das 14 às 17 horas. A base vai ser o livro de Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, que diz assim: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E essas boas novas vão ser ditas para aquelas crianças que estarão lá, que é de 5 anos a 12 anos de idade. Funcionará das 14 às 17 horas no nosso templo. Inclusive, vou repetir aqui o endereço. É Rua São Francisco de Assis, número 107, São Caetano do Sul, bairro Santa Maria. Amém. Pastor, você pode então orar? Sim. Soberano e eterno Deus Pai, te damos graças, Senhor, por podermos ter o acesso, meu Pai, até a Tua presença, Pai. Amém. Porque sabemos que o véu foi rasgado de cima a baixo quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Amém. E nós temos agora a permissão, em nome de Jesus, a adentrar no Santo dos Santos, quer dizer, na presença do Senhor, para poder pedir, meu Pai, pedir esses pedidos que foram falados aqui, pela nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. Amém. Que o Senhor abençoe as crianças que vão estar lá nesses dias 21, 22, 23 de julho, para que elas possam, meu Pai, ser alimentadas, meu Pai, pela Tua palavra e também ter um momento, meu Pai, de festa, de alegria no Espírito Santo, para que eles possam, meu Pai, se alegrar junto conosco lá, para poder aprender mais da Tua palavra, porque é uma escola bíblica, Pai. Amém. Também oramos, meu Pai, pela saúde do Breno, Senhor, que o Senhor, meu Pai, remova, meu Pai, todo o mal, toda a doença daquele rapaz, menino, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa promover cura, meu Pai, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. A Sônia Germano também nas suas vendas, no seu trabalho, que o Senhor possa liberar, meu Pai, os casos que ela tem, meu Pai, para que possa ser respondido por Ti, Senhor, todas as vendas que ela está fazendo, que possam ser concretizadas, meu Pai, com excelência, Pai. No nome de Jesus, eu peço também oração pela Solange, meu Pai, pedindo pelo trabalho do seu filho João Vitor, meu Pai. Que o Senhor abençoe essas vidas, abençoe nossa igreja e todos que estão, meu Pai, ouvindo agora, meu Pai, neste canal, meu Pai, de Papo com a Bíblia, que o Senhor abençoe a cada vida, a cada família, que possa, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, glorificar o Teu santo e bendito nome, meu Pai, desfrutar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém. E é em nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos, Senhor, acreditando que o Senhor fará infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Mais algum comentário, pastor Silvio? Tenho sim, vamos lá. Eu também peguei, né, algumas coisinhas aqui, né, algumas dúvidas que o pessoal tem, né, a respeito, né, de festas, que se eu posso participar de casamentos. Eu vou globalizar um pouco, né? Festa de casamento, né? Festas de aniversários, né? De não crentes, né? De não cristãos, né? Porque se a gente for jogar, né, é a mesma coisa. A gente vai estar no meio, né, de pessoas que não conhecem ainda a Cristo e que possam, né, ver também o nosso, né, a nossa perspectiva diante, né, deles e poder também ter comunhão com eles, né, amando eles como Cristo nos amou, como eu falei. Essas festas, era para a glória de Deus? Essa é a primeira pergunta que eu faço a respeito das perguntas. Porque se eu for numa festa, né, só para poder, né, desfrutar
dos bingos, dos presentes, né? Não é. Então, se eu for para lá, para glorificar Deus através da minha vida, ter comunhão com os irmãos, beleza, sim. Aí beleza, aí tudo bom. Porque a Bíblia fala assim em 10:31, Roma, ainda em Coríntios 10:31, a gente já discutiu alguns, né? Diz que, né? Portanto, que comais, que bebais, faça outra qualquer coisa, faz tudo para a glória de Deus, né? Se eu for numa festa, se a pessoa estiver ainda com dúvida, né? Se sente, né, tentado em pecar, então não vai. Se a pessoa ainda não tem a certeza se é bom, se não é, se eu posso ir, se não posso ir, então não vai, porque a tentação, né, é muito grave, né, numa festa dessas, né? Então não participe, né? Então evite, né, coisas, uma situação, se você se sente que vai ser julgada pelos irmãos. Não se põe numa situação onde que você sabe que você vai pecar. Então, se tem bebida, se tem algumas coisas ilícitas e você se atrai por essas coisas, então melhor nem ir. Também eu coloquei aqui que eu falei, a minha consciência permite, que eu falei que é individual, né? A opinião é individual. Se a minha consciência, né? Não, eu acho que é uma festa que a gente vai se agradar, ou tem pessoas que não vai contaminar, né? Vai se misturar com pessoas que não são. Então, né, se a sua consciência realmente, né, sente que não deve participar, não participe, né? Fique bem, né, de bem com a sua consciência. E isso também está em Romanos, você leu, né, pastor? 14, 22 e 23, na Bíblia, né? Romanos 22, 23, diz assim, de sorte que as línguas... Não, então aqui não é. Romanos. Acho que é 14 e 12, não? 14, não. 22 e 23. Sim, lá no final. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Consciência. Né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não faz... o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, se a pessoa acha que é errado, não vai. E se a outra pessoa acha que não é errado, sim, não tem problema nenhum, porque a Bíblia dá parâmetro para as duas linhas, né, de ir ou não ir. Se a minha consciência não, né, não queixar, não vou. E tem, atenção, tem agora uma observação. Vamos abrir agora uma observação, né? Participar ou não de festa não é uma questão fundamental para nós, cristãos, né? Qualquer que seja a opinião sobre essas festas, né, tem que ter respeito e tem que entender sobre todas as opiniões. Evite controvérsias com os outros. Então não entre em debate. Se ele não acha, tem que respeitar, né? Que causam brigas. O crente, o cristão, deve amar e deve ter paciência com os irmãos. É aquele escândalo que você falou. Se for escandalizar, eu não falo. Exatamente. O que eu vejo que maior ênfase problemática, vamos dizer assim, é o testemunho que eu estou dando. Você jamais vai saber o que alguma pessoa está pensando no íntimo dela. Então, se eu sei que eu indo em uma festa desse tipo, eu posso estar atrapalhando ou escandalizando alguém, mesmo que a minha consciência diga que eu possa ir, eu não vou. Na sua consciência fala que não, por causa dele.
Não, acho que não. Aí você está pecando contra Cristo. Mas aí é a questão do testemunho. Por isso que eu digo, mesmo que minha consciência muitas vezes diga, eu posso ir, né? Mas se eu sei que eu indo estarei escandalizando alguém, então é melhor que eu não vá. Mesmo que a minha consciência diga que eu possa ir. Esta é a opinião. Nós temos aqui mais ou menos uma opinião meia, né? Na mesa fundamento, mas com algumas colocações diferentes. É por isso que é importante a liberdade que nós temos, como Paulo mesmo falou. Cuidar com a sua liberdade, né? Para que você não abuse da liberdade, conforme está lá em Romanos, né? Capítulo 14, versículo 22 a 23, mas num deles diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Né? Então, embora eu tenha liberdade, tenha a minha consciência, não, estou tranquilo, eu vou. Mas se eu imagino que alguém vai me ver e aquilo não vai ser um bom testemunho, não vou, né? Não vai. Este é um pensamento individual, né? Pessoal, nosso, baseado na Bíblia. É um bate-papo onde a Bíblia... De papo com a Bíblia também. Dá o ponto final dela, né? Então, nós esperamos que aquilo que nós conversamos aqui não tenha de forma nenhuma te ofendido, mas sim esclarecido em algumas coisas. E se você ficou com alguma dúvida, com alguma pergunta, não tenha medo. Entre em contato conosco, né? E nós estaremos procurando a fazer essa nossa... dando a resposta para você dentro do a máxima rapidez possível. Deus abençoe, fique em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre você. Até o nosso próximo programa. Até mais.